Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço, gente. Uma alegria estar de volta aqui na DVEC em Sorocaba, uma igreja linda, viva. Já senti a graça de Deus sobre nós aqui. E recebi um presente, que surpresa, eu não sabia que o Juliano pregava desse jeito não. E aí ele começou a pregar, eu falei, eu vou embora daqui, né? É sério, Deus te abençoe. Juliano é um amigo que Jesus me deu há algum tempo, já me levou para almoçar um dia num lugar tão chique, que eu não sabia nem comer naquele lugar. Já viu pobre quando vai num negócio desse? Minha vontade era abrir uma bolsa e colocar tudo que tinha na mesa dentro da bolsa e levar para casa, né? Deus te abençoe muito, viu? Pastor Samuel, que alegria revê-lo, me mostrou ali o projeto de vocês aqui para frente, que coisa linda. Que Deus entregue a chave dessa cidade na mão de vocês. Meu grande amigo Gesiel, grande em todos os sentidos, né? É sério, Gesiel, nós passamos madrugadas inteiras batendo papo e rindo, né? Tem boas memórias lá na ilha de Martha's Vineyard. Eu lembro dele rindo, só que ele ria, ele é espalhafatoso, ele ria e cai no chão. E a casa era de madeira, a casa chacoalhava inteira. Os filhos do pastor acordavam e falaram, o que está acontecendo? Terremoto? Eu falei, não, é unção mesmo, né? Alegria te ver, irmão, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 19. Deus está aqui. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém ainda. Isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez entramos na sua presença nesta madrugada, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria, os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando, hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Sorocaba, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramado. Rasga os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz... Os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso.
Me acompanha no teclado o pastor Roberto Marinho, que já esteve aqui comigo nas últimas 2 vezes. E eu não consigo me livrar dele. Estou em oração profunda. Né, Roberto? Se ele dormir ali, por favor, alguém jogue algum sapato nele. Tá? Vai ali dar um beliscão, porque ele fala que não dorme. Ele diz que é só descansa os olhos. E Roberto é uma benção. E também estou feliz de estar aqui acompanhado hoje de uma das minhas filhas, a caçulinha, que é a rapinha do tacho. Fica de pé, Camille. Essa é a Camille. Olha para o pessoal, todo mundo te vê. Olha para a esquerda, para a direita, isso. Vai que aparece um varão aí, né? Brincadeira. Também está a Malu. Fica de pé, a Malu. A Malu é a filha postiça, né? Ela é da nossa igreja. As duas moram aqui em São Paulo, estudam em São Paulo. E como domingo é dia das mães, elas estão voltando comigo para casa. A mais velha tem culto na igreja dela, volta amanhã, porque mora aqui em São Paulo também. Se dormir também, vai envergonhar o papai, por favor, tá bom? Pois bem, olha para o sermão, diga, está preparado ainda ou não? Pergunte, cabe aí dentro do seu estômago espiritual mais uma comida? Então posso ouvir aquele glória a Deus bem grande? Vou fazer só um pedido de olhos fechados, todo mundo de olho fechado, porque aí ninguém fica com vergonha. Eu tenho aquela dificuldade de estar pregando e ver pessoas mascando chiclete na minha frente, à esquerda, à direita. Então, se você puder agora engolir o chiclete, é porque se você tirar ele, você vai querer colar na cadeira, e a cadeira foi comprada com dízimo, oferta, é tudo santo. Isso. Em nome de Jesus, eu acho que já deu tempo. Pronto, pode abrir os olhos. E agora, se eu ver alguém mascando chiclete, eu aponto o dedo em vergonha, tá bom? Porque eu fiz um pedido com todo carinho. As pessoas perguntam para mim, por que o senhor tem problema com chiclete? Tenta mascar chiclete na presença de um juiz de direito na hora de uma audiência. Você pode sair preso, porque isso para eles é uma falta de respeito. Então eu aprendi assim, vivo no meio das autoridades. E aí quando eu chego na igreja, a maior autoridade está aqui, que é Deus. Se a gente respeita um juiz, respeitemos a presença do Eterno aqui, né? E eu sempre brinco, vai que você é um crente bem pentecostal, e eu estou te ajudando. Pergunte por quê. Imagina se Jesus te pega e você dá um glória a Deus, o chiclete voa e cola no cabelo da pessoa que está na sua frente. E a pessoa diz, pense no inferno. Acabou a bênção, o milagre, foi tudo para o espaço. Amém, gente? Mais um glória a Deus aí, por favor. Roberto, mude a música para mim. O texto que eu li é um texto muito lindo, é um texto carregado de revelação profunda, e é um texto de um dos personagens que eu mais amo, que é o apóstolo São Paulo. Acho que eu preguei sobre ele aqui da outra vez. Fizemos uma viagem na vida do apóstolo São Paulo, muita gente aprendeu coisa boa. Então hoje eu quero contar uma nova história sobre esse grande apóstolo. Para mim, um homem fora da curva, sabe aquele pontinho fora da curva? É o apóstolo São Paulo. O único problema dele é que ele é o 13º apóstolo, e esse número para mim é maldito, né? Inclusive o Roberto está comigo trabalhando, há quantos anos, Roberto? Quase 14, entendeu? Se falar, a gente sai no tapa nós dois, né? Isso é uma brincadeira só. Mas o apóstolo São Paulo, ele empreendeu inúmeras viagens missionárias, na verdade 3 viagens missionárias por inúmeras cidades. Ele é o apóstolo dos gentios, é o profeta para aqueles que não eram judeus. Deus deu a ele uma habilidade única com as palavras. Ele conhecia tanto filosofia, conhecia teologia. Ele criou parte daquilo que nós conhecemos como cristianismo. Antes do apóstolo São Paulo, o cristianismo que existia era um cristianismo judaico, ou um judaísmo cristão. Foi Paulo que arrancou o ranço da religião judaica do nosso meio, para que a igreja ficasse purificada. Então nós devemos a Paulo boa parte daquilo que nós somos. O apóstolo São Paulo está aqui agora na cidade de Éfeso. Diga comigo, Éfeso. Éfeso é a 3ª maior cidade da Grécia. Em baixa temporada, uma cidade com 500 mil de habitantes. Em alta temporada, 1 milhão de habitantes. E eu estou falando isso há 2000 anos atrás. Então não era só uma cidade, era uma megalópole. Era uma cidade extremamente grande. Ela tinha um porto e ficava num ponto tão estratégico da Ásia,
que todas as embarcações que cruzavam por aquele caminho eram obrigados a parar ali para reabastecer, né? Os motores eram braços de escravos que não conseguiam trabalhar por muito tempo, então eram obrigados a parar para descansar, pegarem comida, água. Então o comércio era muito ativo, a cidade era muito rica, e era uma cidade grega. Diga comigo, grega. Olha para o seu irmão e diga: lembra dos gregos? Alguém já estudou sobre os gregos aqui? Pense numa raça diferente, uma raça, parece que Deus olhou para eles, deu tudo para eles no tempo deles. Os gregos eram ricos, eram inteligentes, eram bonitos e tinham espiritualidade. Imagine, pareciam ser perfeitos. Quando eu falo que eles eram bonitos, é porque o DNA deles era diferente de verdade. Até hoje, quando passa um homem muito bonito perto da rua, a mulherada fica ouriçada e diz: lá vai um Deus grego. E as mulheres e os homens falam a mesma coisa. Se você pegar o panteão dos deuses da Grécia Antiga, em fotos, imagens, estátuas feitas pelos grandes artesãos daquele tempo, você vai ver que eles eram belos. Você pega o Zeus, que é o deus dos deuses para eles, pense num velhão grisalho, cabelo enrolado, uma barba bem feita, queixo quadrado, o peito dele desse tamanho, uma barriga de tanquinho igual a do Gesiel, né? Uma coisa assim bem feita, né? E ele na mão com um raio ainda. Esse é o Zeus, né? É o deus dos deuses. Os gregos eram tão interessantes nessa questão de deuses que eles tinham uma tríade de deuses. Eram Zeus, Poseidon e Hades. Cada um deles mandava em uma esfera do universo. Zeus era o deus dos céus, Hades era o deus do mundo inferior, do mundo dos mortos, e Poseidon, o deus dos mares. Esses deuses, quando ficavam entediados lá no Monte Olimpo, se materializavam, andavam pela terra e dormiam com as moças. E dessa união, segundo a mitologia deles, nasciam aquilo que eles chamavam de semideuses. E aí Hollywood ama muito isso. De vez em quando coloca um semideus na telinha, né? Nós temos aí a Fúria de Titãs, Hércules, a própria Mulher Maravilha, né? Mãe, filha de Artemísia com Zeus e todas essas histórias. Então os gregos, eles tinham a sua própria religião. Só que mais que a religião, eles tinham uma cultura que era acima da normalidade. Imagine que hoje, depois de 2000 anos que Jesus passou por aqui, coloque quase 1000 anos antes de Jesus, e eles já estavam andando lá por Atenas, tentando entender a vida. São os gregos que inventam a tal da filosofia. Alguém já estudou filosofia aqui? Pensa numa coisa chata e morosa. A palavra filosofia vem de duas palavras no latim, philos e sofia. Philos, amigo, amante. Sofia, inteligência, sabedoria. Filosofia, amante da sabedoria, namorados do conhecimento. Eu me lembro que há algum tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu estava lá em Brasília e de repente eu abri meu WhatsApp e a minha filha mais velha, a Karen, mandou para mim uma mensagem. Ela quase não manda, eu falei, é BO, problema. Já deu até aquele frio na boca do estômago. Eu abri para ver, ela falou, pai, me ajuda a interpretar esse texto. Eu gosto de interpretar texto, sou um leitor assíduo. E quando comecei a ler o texto, eu li a primeira frase, a segunda e voltei de novo. Li de novo a primeira, a segunda frase. Na terceira vez, falei, eu sou um burro, porque eu estou lendo a terceira vez, não estou entendendo nada. Aí eu rolei para cima para ver quem tinha escrito. Platão. O infeliz do Platão viveu milhares de anos antes de nós. E até hoje dá nó na cabeça dos nossos filhos na universidade. Isso que era um texto só dele. E se eu falasse de Sócrates, de Aristóteles e de tantos outros mais? Então os gregos eram inteligentes por natureza, eram belos por natureza, eram ricos por natureza e ainda tinham, se não bastasse tudo isso, uma religião só deles, onde o céu era só deles. O céu dos gregos ficava na Grécia, ficava no alto do Monte Olimpo. É para esse povo que o apóstolo São Paulo vai pregar. É por isso que eu amo esse pregador. Pense num homem de coragem. Como ele se converte ali em Israel, ele poderia muito bem ter descido, atravessado a faixa da cidadezinha de Tebas, indo para o Egito, e o Egito é o primeiro país da África, e ele poderia ter emprenhado pelo continente africano, e ele encontraria ali milhares de tribos, de pessoas que até os dias de hoje, se hoje passam fome e necessidade, imagina milhares de anos atrás. E é muito mais fácil você ganhar uma pessoa que tem necessidades do que uma pessoa que não tem necessidade de nada, aparentemente falando.
Eu tenho amigos que já foram para o continente africano e voltaram com fotos onde num culto ganharam 2.000 pessoas para Jesus. E não é difícil, simples. Eles chegavam lá, iam para uma cidade, compravam um caminhão de comida com roupas e levavam esse caminhão para o interior da África. Chegava lá no interior e anunciava que as pessoas iam ganhar comida e roupa. As pessoas vinham aos milhares. E depois de dar a comida e a roupa, eles só falavam assim: vocês ouviriam agora por meia hora eu falar? E ao falar de Jesus, aquelas pessoas entregavam o coração para Jesus, porque viram que alguém as amou. Então, se alguém quisesse começar um ministério bonito, com milhares de almas, era só descer para a África. Mas o Nanico Paulo não. Ao invés de ir para a África, ele disse: eu vou para a Grécia. Pense numa loucura. Pregar para uma pessoa que tem disfunção de imagem, que quando olha para o espelho não sabe se está de frente ou de costa, que a pessoa se acha feia, tem crises existenciais, é mais fácil, que você vai falar para ela que Jesus ama ela de dentro para fora e vai acabar conquistando ela. Quero ver tentar pregar o mesmo evangelho para Gisele Bündchen, para Leonardo DiCaprio, apesar que agora ele está uma bolinha também, mas já foi bonito. Eu estou falando de pregar para pessoas que aparentemente não têm necessidade nenhuma. Uma coisa é pregar para quem passa fome, outra coisa é pregar para quem tem dinheiro sobrando. Uma coisa é pregar para uma pessoa ignorante, que mesmo ela dizendo que não acredita, você vai para a argumentação no campo das ideias, ela se curva, porque diante da sabedoria a pessoa se curva. Outra coisa é você pregar para uma pessoa que já sabia a filosofia. Então eu amo a história de Paulo por causa da sua coragem. Ele vai pregar onde ninguém vai. É porque ele sabia quem tinha mandado ele para aquele lugar. Um homem que encontra com Jesus no caminho de Damasco, e a sua glória derrete as órbitas dos seus olhos, e depois ele recebe o milagre da vista de novo. Não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu, e não tem homem na terra que faça tal pessoa parar de servir a Deus. Por isso eu amo Paulo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Pois bem, mas Paulo está agora na cidade de Éfeso. A Bíblia Sagrada diz no início que Paulo estava vindo da cidade de Corinto. Diga comigo, Corinto. O que Paulo estava fazendo na cidade de Corinto? Eu fui estudar a história, eu fiquei muito feliz. Essa história de congresso de igreja não fomos nós, assembleianos, que inventamos, não. Desde a Bíblia Sagrada já tinha. O aniversário das igrejas cristãs era comemorado no dia de Pentecoste, porque o dia de Pentecoste era uma festa do povo judeu, a festa das primícias, a festa do alto da montanha, a festa do Pentecoste. E como o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecoste, teve-se então aquela data como sendo a data da inauguração da igreja. Então, em todas as festas de Pentecoste, as congregações que existiam se reuniam para uma linda festa. E o apóstolo São Paulo está vindo da cidade de Corinto, em uma época de festa de Pentecoste. Então ele participou de um congresso ali. E eu fiquei um dia imaginando como era um congresso na cidade de Corinto. Imagine você que o congresso era feito em um único dia. E nesse único dia o culto era de manhã, de tarde, de noite. Era feito em anfiteatros. Eu imagino o pastor da cidade de Corinto mandando cartas, convite para as igrejas da Capadócia, da Panfilha, da Frígia, de Jerusalém, da Judéia, Samaria. E convidando os irmãos, dizendo: neste Pentecoste nós nos reuniremos para fazer uma linda festa de aniversário na cidade de Corinto. Venha, traga a sua igreja, a sua caravana. Estarão pregando, vai anotando aí, o apóstolo São Pedro, o apóstolo São João. Estará pregando também o apóstolo São Paulo. Imagina se vocês estão aqui até, olha o horário, ali está correto aquele relógio, está não, né? Imagina, vocês estão me ouvindo 2 horas da manhã. E você teve paciência de ouvir. Eu sou um Zé Mané perto do apóstolo São Paulo. Agora imagine se a igreja recebesse um convite: o apóstolo São Paulo vai estar pregando, o apóstolo Pedro pregando, o apóstolo São João pregando. Eu imagino as caravanas vindo de todos os lados, e a igreja de Corinto toda feliz, e o anfiteatro lotado de pessoas, e o culto de manhãzinha sendo iniciado. Eu imagino o anfitrião da festa dizendo: irmãos, nós ouviremos agora no primeiro horário um estudo bíblico com o apóstolo São Pedro. Recebam Pedro, por favor. E lá vai Pedro pregar. Imagino Pedro dando uma olhadinha para os irmãos e começando a prédica dele dizendo: o pecado está nos separando de Deus, está nos jogando no inferno, e aqueles que pecam não verão a face do Senhor. Porque eu digo, a terra e os elementos que agora nela existem não mais existirão.
passarão por um estrépito e grande tremor, e o fogo consumirá tudo e a todos. Porque quem lê as encíclicas de Pedro do final da vida dele, ele era muito incisivo e raivoso. Imagine Pedro pregando 2 horas só sobre pecado, e quando ele termina, está todo mundo desse jeito, alguns roendo a unha, outros sentindo fogo do inferno debaixo da sola do pé. E quem organizou a festa está com o coração na mão. Roberto, mais baixinho o seu teclado, por favor. Quem organizou a festa está com o coração na mão, porque acha que a festa acabou. Aí o anfitrião vai dizer: irmãos, não fiquem apreensivos não, porque agora nós vamos ouvir o segundo período da pregação dessa manhã com o apóstolo São João. E aí vai João, amigo de Pedro, sócio da embarcação. Os dois começaram junto. Eu imagino João olhando e dizendo: irmãos, fiquem tranquilos, eu conheço Pedro. Né, Pedrão? Lembra como Jesus te chamava? E Pedro abaixando a cabeça. Tinha hora que ele te chamava de Cefas, tinha hora que ele te chamava de Simão, e tinha hora que ele te chamava de Pedro. E eu imagino Pedro já abaixando a cabeça, né? Porque todo mundo sabe que quem tem intimidade, não sei se vocês têm algum problema na família. Eu, quando estou em casa e estou perto da minha esposa, eu chamo ela apaixonadamente de Di. Quando eu chamo ela de Edileuza, ela fala: o que aconteceu? Ela falou: por que você me chamou de Edileuza? Porque é seu nome. Ela: não, você só fala assim quando você está bravo. Ou seja, Jesus tinha formas de chamar Pedro. Tinha hora que ele chamava de Pedro, tinha hora que ele chamava de Cefas, e tinha hora que ele chamava ele de Simão. Isso é um estudo para um outro dia, porque cada hora Jesus via Pedro de um jeito. E aí Pedro está lá sentado, e João dizendo: irmãos, o que Pedro pregou é verdade, mas eu tenho uma mensagem para vocês. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Porque 3 são os que testificam no céu, e 3 são os que testificam na terra. E João, com aquele carinho, aquele todo, foi quebrando o gelo, e a igreja adorou o Senhor naquela manhã, e deve ter sido lindo. Isso é imaginação minha, tá, gente? Terminou o culto da manhã, todo mundo saindo para o almoço. Os crentes mais velhos aqui, não sei se tem alguém da minha época, que a gente ia para os congressos de juventude. Alguém chegou a ir assim, pegar caravana e ir para congresso? Tem alguns aqui. Vocês lembram como é que era? O que acontecia depois do estudo bíblico da manhã? A gente ia tudo comer, enfrentava aquela fila, né, para a gente comer aquela comida feita só para congresso. O arroz tinha nome, era arroz vaticano, papa. Outros chamavam de arroz carnavalesco, porque vinha em bloco. A gente que usava a faca para cortar o arroz. E era assim, era arroz, carne de panela e repolho. Imagina tudo isso fermentando. Era uma benção. Mas a gente não ia para a comida, a gente ia para o congresso, tudo era festa. O problema era do culto da tarde, porque dava um sono e uma vontade de ir para o banheiro. E agora imagine todo mundo sentando no anfiteatro, e o irmão dizendo assim: irmãos, não durmam, calma, gostaram da comida? Porque agora nós vamos ouvir o apóstolo São Paulo pregar. E todo mundo murmurando: é ele, é o homem do caminho de Damasco. Dizem que ele é calvo, diz que ele é assim. E quando sobe aquele nanico de 1,5 metro para a tribuna, sem nenhum tipo de apontamento, e o pastor deve ter dito: será apenas ele que vai ensinar de agora até o início do culto da noite. E as pessoas pensando: onde é que está o esboço da pregação dele? Estava tudo aqui dentro. Também uma cabeça daquele tamanho, né? Um nanico, uma cabeça gigante, calvo. Há quem diga que ele era caolho e manco de uma perna. E você ainda acha que é feio? Pois é, esse era o modelo que Deus ia usar naquele dia para falar com as pessoas. E as pessoas estão todo mundo imaginando: o que esse homem vai falar? E eu imagino Paulo olhando para os irmãos, dizendo: irmãos, eu estive numa igreja onde eu plantei algum tempo atrás, e voltei lá, a igreja está muito bem. Tem alguém aqui da igreja de Tessalônica? Os irmãos levantando: caravana toda. Pois é, eu estive lá, e a última vez que eu estive lá, os irmãos me questionaram sobre os mortos, e eu fui orar a Deus, e o Senhor me deu uma palavra. E eu coloquei um nome nesta palavra, uma matéria que eu transformo em estudo, uma matéria de escatologia. Escatos, futuro, logia, estudo. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa tarde. Porque o Senhor me disse que, dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. É isso que aconteceu. Aquele povo foi incendiado. 3 horas de escatologia bíblica. O povo deve ter saído dali cheio do Espírito Santo. E o pastor dizendo: os irmãos agora procurem a casa de algum irmão aí para tomar um banho, e a gente volta logo para o culto à noite. Já passaram por isso? Não? Alguém lembra da época? Você ir para a casa do irmão para tomar banho, 50 pessoas para usar um banheiro só. Que loucura. O banho que a gente tomava era um banho chamado banho tcheco. Era tcheco aqui, tcheco ali. Não tinha como tomar banho direito, era isso. Mas a gente não ia por causa de banho, por causa de comida. Nós íamos para a pregação, para ver Deus falar. E pelo que eu li aqui, no primeiro versículo que eu li em Atos 19, o melhor ficou para o final da festa. Porque para o final da festa o pastor anuncia: agora ouviremos Apolo pregar. Infelizmente desse eu não sei o que falar para os irmãos, porque não tem uma única frase dele na Bíblia. Mas por que ele ficou por último? Porque o próprio apóstolo São Paulo disse: não há entre nós ninguém que tenha a eloquência de Apolo. Então chega a me arrepiar. Se Paulo está falando que Apolo era bom, que era eloquente, ele devia ser assim. Apolo devia ser uma mistura de Silas Malafaia com Benny Hinn, com T.D. Jakes, com Oral Roberts, com Juliano, Samuel e um pedacinho da unha do Marco Feliciano. Devia ser esse pregador. Eu não sei o que Apolo pregou, mas para ter ficado à noite, o culto deve ter terminado debaixo de tanta unção, de tanta graça e milagres, que os irmãos voltaram para casa do jeito que eu quero que vocês voltem nessa madrugada, possuídos pelo Espírito Santo. Amém até aqui? Terminando aquela linda festa, os irmãos foram para uma casa. Os irmãos que eu digo são os pastores. Ofereceram um jantar aos pastores, porque é isso que acontece quando termina um seminário, um simpósio. Os pastores vão para um lugar e ali batem papo, conversam. A tradição diz que foi nesta festa, na cidade de Corinto, e na casa de um irmão, que o apóstolo São Pedro, que presidia a igreja de Jerusalém, se levantou e disse: irmão Paulo, nós como igreja de Cristo, como corpo do Senhor, temos um presente para o Senhor. E Pedro diz que a igreja se reuniu, todas elas, e deram uma oferta para que Paulo comprasse uma casa de veraneio, e Paulo pudesse terminar os dias dele escrevendo. Porque Paulo sofria ameaças de morte por onde ia. Paulo foi jogado de cima de muralhas. Paulo sofreu 3 naufrágios. Em um dos naufrágios foi parar numa ilha, e lá na ilha, ele estava tentando se aquecer da ilha. A Bíblia diz que saiu uma víbora e picou a mão dele ainda. A pior peçonha que pode existir entre todas as cobras. O veneno dela é mortífero e mata em segundos. Ele sofreu tudo que você possa imaginar e um pouco mais. A igreja tinha medo de perder Paulo por causa da sua sabedoria, por causa do seu arrebatamento de sentidos. Ele foi até o 3º céu, voltou e tinha revelações para dar. Então os irmãos se reuniram para dar a Paulo uma nova história. E a tradição diz que quando Paulo olhou aquela homenagem, ao invés de ele ficar feliz e agradecer, Paulo começou a gemer. E o gemido de Paulo incomodou a todos. E Pedro perguntando: você está gemendo por quê? E Paulo dizendo: ai. O que foi, Paulo? É a cabeça que dói porque te jogaram de cima de uma muralha. E Paulo falando: ai. Ai o que, Paulo? O que é que dói? É a sua coluna porque você caiu de cima de um cavalo? Ele: não. Ai. Ai o que? Ai de mim, se não anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. E eles constrangidos: então, se você não pode paralisar, está aqui o dinheiro, faça o que você quiser com ele. E é com esse dinheiro que Paulo, comprando uma passagem, vai para a cidade de Éfeso. O problema é que ele já esteve naquela cidade quando ele era mais jovem, quando ele tinha ímpeto, quando ele tinha coragem de sobra. Ele desce no porto da cidade de Éfeso, e logo nos primeiros quarteirões ele já começa a pregar para os gregos. Ele vai pregando com tanta veemência, que o que ele recebe são pedradas. E Paulo é obrigado a fugir da cidade de Éfeso, entrar no porto, se esconder entre os tambores e entrar dentro de um navio escondido para não morrer, porque ele sofreu o maior terror do início do ministério dele naquela cidade. E agora que ele está velho, Gesiel,
o Espírito Santo se move e diz assim: é chegada a hora de você voltar lá na cidade de Éfeso. Eu imagino ele agora, dentro de um barco, imaginando como seria a chegada dele no lugar onde ele quase foi assassinado. E agora, chegando no porto da cidade de Éfeso, descendo, ele não é mais o jovem Paulo, ele não é mais o valente Paulo, ele agora é um ancião. E o que falta ao ancião, que é o vigor e a destreza de um jovem, sobra nele aquilo que o jovem não tem de jeito nenhum, que é a experiência. Dessa vez ele desce em Éfeso, ele não começa a pregar para um, para outro, querendo colocar Jesus aqui. Ele entra e começa a mapear a cidade. E quando ele começa a mapear a cidade, ele viu coisas que ele nunca tinha visto antes. A primeira coisa que ele descobre é que a cidade de Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. A Diana dos Efésios, também chamada de Afrodite, era um espírito. A Bíblia Sagrada chama ela de rainha dos céus. Era um comando dado por uma potestade maligna que dominava a cidade de Éfeso. O templo dela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não à toa. Era um templo que tinha 800 portas, 200 portas de cada lado, porque era um quadrilátero. Imagine o tamanho desse lugar para ter 200 portas, uma do lado da outra, com um espaço ainda de metros. Era algo fenomenal. Em cada uma das portas do templo da deusa Diana ficava uma sacerdotisa ou um sacerdote. Sacerdote ou sacerdotisa da deusa Diana, também chamado de sacerdotes cultuais. Esses sacerdotes ficavam esperando as pessoas que iam a este templo diariamente levar os seus sacrifícios. E quando entregavam os seus sacrifícios, eles entravam lá dentro, onde tinha um lugar de matar os animais. E enquanto estavam matando os animais, eles recebiam a incorporação de um espírito, de uma entidade. E a entidade revelava a eles o que é que a pessoa tinha que fazer mais. O sacrifício de sangue era apenas para abrir a oportunidade para eles falarem com a deusa Diana. E quando eles recebiam as entidades, eles voltavam às pessoas e diziam a elas: a deusa pediu outro sacrifício. Você tem que dormir com um homem, com uma mulher, com 10 homens, com 10 mulheres, ou com animais. Dentro deste templo haviam 800 quartos. E eram nesses quartos que aconteciam as piores orgias que você possa imaginar. A sociedade inteira de Éfeso era uma sociedade pervertida. Não havia limites. Tanto que quando você estuda a civilização grega, os gregos não conheciam a palavra moral. Então eles eram imorais, pastor? Não, eles eram amorais. O moral não existia para eles. Então era normal um homem dormir com 2 homens, 10 homens, uma mulher dormir com uma mulher, ou com 10 mulheres, ou eles dormirem com animais. Era isto que aquela deusa, a deusa Diana, exigia daquele povo. Quando Paulo percebe o tamanho do ambiente infernal que havia, ele começa a entender porque ele sofreu quando chegou ali a primeira vez despreparado. Ele entendeu que aquela terra tinha comando e tinha dono. E o dono daquela terra eram entidades, eram demônios poderosos. Não esses demônios que hoje frequentam algumas igrejas pentecostais que a gente conhece por aí. Esses demônios que têm apelidos, né? Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Chefão. Não, isso aí é café pequeno perto dessas entidades que eu estou falando. Até porque esses espíritos que se manifestam em igreja evangélica, eu costumo dizer que são espíritos kamikazes. Eles querem se suicidar, né? Imagine estar tendo lá um jogo do Palmeiras, e não sei quem é o pior inimigo do Palmeiras, quem é? Corinthians, Palmeiras de um lado, Corinthians do outro. Aí vai um corintiano lá no meio da torcida do Palmeiras, ou vice-versa, vai dar morte. Imagina um demôniozinho desse, michuruca, entrar numa igreja com 500 crentes pentecostais. O que é que ele quer fazer aqui? Cansou de viver e sabe que só nós temos poder de amarrá-lo e mandá-lo para o abismo. Mas os espíritos que mandavam em Éfeso eram aqueles que a Bíblia os catagola, chamando eles de potestades, tronos, entidades superiores. Mais ou menos como aquele espírito que atormentou Daniel por 21 dias sem deixá-lo receber a resposta da oração. Que quando Gabriel desce, eu estive preso
nos céus da Pérsia, pelo príncipe do reino da Pérsia. Não era um principado da terra, era um principado de um outro mundo invisível. Eram demônios de verdade. Na história de Paulo, estudando espiritualidade, e no meu curso de teologia eu ensino sobre demonologia, satanologia, porque os crentes modernos já não acreditam mais nisso. Foi feito um estudo aqui em São Paulo, há pouco tempo atrás, pelo IBGE, em São Paulo, não, no Brasil. Chegaram-se à seguinte conclusão: 80% dos brasileiros acreditam que Deus existe, mas só 40% acreditam que o diabo existe. Olha que coisa interessante. É um contrassenso, porque se você acredita em Deus, você tem que acreditar que existe uma força contrária, que é o diabo. Se existe o bem, existe o mal. Se existem anjos que protegem, existem demônios que atormentam. Sim ou não, igreja? Só que a igreja moderna já não mais os percebe. Já perceberam que não cai mais ninguém endemoniado dos nossos cultos também? Um dia Deus estava num debate sobre isso, e o irmão falou: na minha igreja não cai ninguém endemoniado, porque primeiro, demônio não existe. Isso aí são reações psicossomáticas de um cérebro doente. Eu tive que anotar isso para poder procurar o que era, que significava, que eu achei que ele estava sendo renovado, em língua estranha. Reações psicossomáticas do cérebro. Um outro disse assim: não, na minha igreja não cai demônio, porque é muito poder. E eu aqui falei: mentira, porque eu já preguei lá. Não tem poder nenhum. Acontece milagre naquela igreja, cai neve. Os irmãos ficam tudo gelados. Você fica 5 minutos perto de alguém, você pega resfriado. Aí eu comecei a explicar qual é o meu pensamento de verdade. O meu pensamento é que um demônio, quando se manifesta em alguém, não é que ele se manifesta ali porque ele apareceu naquela hora. Ele habita dentro da pessoa, mas ele só se manifesta quando ele é provocado, ou ele só se manifesta em protesto, porque alguma coisa o está incomodando. E antigamente as coisas incomodavam o diabo. É claro, uma pessoa chegava no nosso meio a convite de alguém e sentava entre canelas de fogo. Do lado esquerdo estava a irmã que orou o dia inteiro, do lado direito alguém que estava em jejum, atrás alguém que estava num propósito, na frente alguém que não via pornografia, que não ia a jogos, que não assistia TV, que só tinha tempo para orar, ler a Bíblia e jejuar. Essas pessoas começavam a dar glória a Deus e aleluia. O ambiente era tomado pelo céu. Eu ensinei isso aqui na última vigília que eu preguei. O culto começa em Sorocaba, mas não termina em Sorocaba. Ele termina nas regiões celestiais. Nós vamos subindo na medida que o culto vai subindo. É por isso que eu não gosto de ficar pregando e as pessoas ficarem me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Está entendendo? Se fosse um velório eu entenderia, mas é um culto de guerra. Se fosse um culto de domingo eu entenderia, mas é uma vigília. E vigília não é culto para crente normal. Os normais estão em casa assistindo o corujão. Quem vem para a vigília cansou de ver coruja, querem ver a pombinha do Espírito Santo voar aqui dentro. Então não pode haver conforto numa vigília. Você tem que me ajudar a guerrear aqui dentro, porque uma andorinha sozinha não faz verão. Culto de vigília é culto de guerra, porque quem está lá fora não dorme. Lembra da minha oração? Tem gente que ri da minha oração. Num raio de 5 quilômetros. Sim, porque os demônios obedecem à minha voz, porque eu sou um sacerdote do Deus vivo, porque eu falo para eles ficarem longe em nome de Jesus. E demônio não é onisciente, não é onipresente. Eles não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e eles não podem ler a nossa mente. Se eles estão num raio de 5 quilômetros, com exceção dos que estão transmitindo pela internet, eles não sabem o que está acontecendo aqui dentro. Na mente deles, você entrou aqui triste, deve sair triste, porque todo culto que você vai, você entra triste, sai triste. Mas se Deus essa noite virar uma chave na sua mente, se nesta noite Ele te encher de glória do Espírito Santo, quando você sair daqui, o demônio tentar te atormentar de novo, quando ele tentar fincar as unhas dele na sua mente para mexer nela, eles vão encontrar um bloqueio do capacete da salvação brilhando, e a sua história pode mudar da noite para o dia. Alguém acredita nessa loucura? Então dá um grito de glória a Deus bem alto aí. Então, por favor, não se escandalize com o que eu vou dizer agora. A nossa situação está tão brava que os demônios estão congregando conosco, estão se tornando membros da gente, porque ninguém tem mais temor a nada e a ninguém. As pessoas são donas do seu próprio nariz. Se alguém começa a apertar muito, diz: eu já não estou gostando desse ambiente, que isso aí está se metendo na minha vida. Aí vem aqueles relativistas dizendo: não, mas não, a Bíblia diz isso, mas não é isso que ela quer dizer.
Ah, meu Jesus amado. Esses dias eu preguei na minha igreja sobre leis, e eu dei um ensinamento que o pessoal riu bastante, depois entenderam. Existem leis que a gente nunca vai concordar com elas. Tem algumas que eu não concordo. Por exemplo, na minha cidade criou a lei do capacete para quem usa moto. Eu sei que isso protege a vida, mas no meu pensamento, o cidadão, no Estado democrático de direito, ele tem que ter direito de escolher o que ele quer. Ah, mas vai morrer, o problema é meu, a vida é minha. Mas criou-se a lei. E aí eu fiquei triste, porque eu tenho uma moto que está lá parada há 200 anos, né, viu? Eu tenho uma Fireblade 900 cilindrada, aquela de corrida. Nunca mais pude usar a moto. Pergunte por quê? Capacete. Aí alguém fala, por que você não põe um capacete? Porque você não tem um cabelo como o meu. Ah, porque não é você, bocó. 40 minutos para arrumar. Aí você põe o capacete, ele amassa o cabelo. Aí você tira o capacete, o cabelo sobe. Eu olho no retrovisor da moto, eu estou parecendo o gadareno na Bíblia. Então aposentei. Eu teria outra escolha. Não vou cumprir a lei, vou andar sem capacete. É um direito meu, sim ou não? Só que se a polícia parar, ela me prende. Eu posso não concordar com a lei, mas lei não se discute. Lei se cumpre. O que eu estou dizendo aqui? Que não adianta você tentar aplicar o que você pensa a respeito da palavra. A lei está ali, você acreditando nela ou não, crendo nela ou não, achando ela idiota ou não. Você tem o direito de respeitar a lei ou não. Se respeitar a lei, você vai ser beneficiado pelo que está escrito aqui. Se não respeitar a lei, mais cedo ou mais tarde você vai ter que pagar pelo que está escrito aqui. Existem leis estabelecidas, leis espirituais. O Senhor Jesus disse, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra um espírito maligno. Espíritos existem, demônios existem, não me interessa o nome deles. Existem demônios territoriais, existem demônios que mandam em famílias, existem demônios que atuam em famílias, espíritos familiares, Isaías falou sobre eles. Existe uma série de coisas do mundo espiritual que alguns crentes moderninhos, só porque falam, how are you? Só porque tem anelzinho de formatura, diz assim, não, isso aí é invenção. Fale o que quiser, eles existem. E possivelmente as coisas na sua vida não vão para frente, porque eles estão lá atuando. Enquanto você não acredita neles, eles acreditam em você. E eles vão tomando ponto, eles encontram pontos de contato, eles entram dentro da casa das pessoas através de objetos, através de roupas. Pastor, isso é ensinamento louco. Não é Bíblia. Se a roupa do apóstolo São Paulo, quando colocado sobre um demônio, fazia um demônio ir embora. Se a roupa do apóstolo São Paulo colocado sobre um doente, o doente era curado. Se a roupa de um santo leva uma unção, a roupa de um ímpio também pode trazer coisa ruim. Se o Espírito Santo pode acompanhar isso, os espíritos malignos também podem. E se eu começar a falar disso, vai ter gente que não vai dormir à noite. Já teve uma irmã ali atrás que fez o sinal da cruz. É sério. Alguém aqui já comprou em uma loja uma grife chique, daquelas coisas bem bonitas, ou uma mesmo meia boca, e na hora de pagar lá no caixa, do lado do caixa tinha um pote de sal grosso com a cabeça de alho? Quem já viu isso? Você comprou lá, você teve a sensibilidade de quando entrar no biombo para vestir aquela roupa, orar antes. Fala, Senhor, me protege. Você levou para casa aquela, você teve a oportunidade, a sensibilidade de dizer, Senhor, o que está entrando na minha casa tem que ser santificado. Porque se você não quebrar maldições com palavra, elas não saem com pensamento, porque demônio não lê pensamento, só acredita na palavra falada. Ah, pastor, você ora para comer? Quem ora para comer aqui? Para o almoço, para a janta? Dentro da sua casa? Parabéns. Você faz a mesma coisa quando você está no restaurante? Alguns fazem, outros têm vergonha. Ah, mas está todo mundo olhando. Pois bem, você faz a mesma oração quando está no trabalho e a sua amiga te dá um pedaço de bolo. Você faz a mesma coisa quando lá na escola alguém te dá uma bala. Pastor, aí já é demais. Pois bem, esse é o problema. A gente não tropeça em coisa grande, a gente tropeça em coisa pequena. Eu estava pregando em Ji-Paraná, lá no Ji-Paraná mesmo, em Rondônia. O Roberto estava comigo. Na hora da oração, uma menininha de 12 anos vomitou cabelo amarrado com agulha. Detalhe, a menininha era filha de uma diretora do círculo de oração. Lá para cima, não se corta o cabelo até hoje. Santidade ao extremo, inclusive na aparência.
Quando nós vimos aquilo, a mãe apavorou, todo mundo apavorou. Terminou o culto, chamamos a menina para sabatinar ela, para saber como é que aquilo entrou dentro dela. E ela buscou na cabecinha dela o que ela comeu de diferente aquela semana. Ela lembrou que foi na escola. Chegou a mãe de um amiguinho, levou uma forma de bolo e deu para todo mundo. Pegamos a data, fomos ver, era um dia festivo de Cosme e Damião, que na magia negra se chamam Ibeji e Omolu. Ela comeu o bolo. Como é que esse bolo virou essas coisas dentro da criança? Eu fui entender assistindo o Serginho Groisman. Serginho Groisman levou um psicólogo lá uma vez, um psiquiatra, e ele chamou um rapaz da plateia, e ele hipnotizou o rapaz. Todo mundo estava rindo, achando que não funcionou. Ele tirou uma cebola do bolso e disse para o rapaz: coma essa maçã. O rapaz comeu aquela cebola e lambia os dedos. E o hipnotizador perguntava para ele: está doce? Muito doce, está parecendo mel. E todo mundo rindo. E o rapaz: vocês estão rindo porque é uma maçã docinha, come ela inteira. Quando o moço foi no ouvido dele, clicou, deu uma palavra de comando, o rapaz parou e vomitou inteiro. Ele estava com uma cebola na mão, mas ele via uma maçã. Não brinque com as coisas espirituais. Não brinque com objetos, não brinque com comida, não brinque com roupa, porque os demônios, eles existem e atuam. Paulo entrou na cidade, e agora que ele é mais velho, ele começa a mapear, ele começa a entender o que é a cidade de Éfeso. Ele dá mais uns 200 passos, ele encontra no centro da cidade de Éfeso o maior centro de feitiçaria da Grécia Antiga. E quando ele percebe que a cidade é dominada por demônios e é dominada por um espírito de luxúria, ele começa a entender onde é que ele tinha se metido. Ele estava num ambiente hostil. Pastor, como é que o senhor sabe essas coisas? História e Bíblia. Mais tarde você vai ver que Paulo, na cidade de Éfeso, disse assim: e os feiticeiros vinham para o meio da rua e traziam livros e fórmulas de encantamento para serem queimadas no meio da rua. Por que esses feiticeiros abandonaram as fórmulas mágicas deles? Pergunte a mim por quê. Porque Paulo, quando entrou lá dentro daquela cidade, ele falou isso na carta aos Coríntios, porque uma vez ele estando pregando aos Coríntios, os irmãos falaram: você nos ganhou, nós gregos, porque você era inteligente. E Paulo disse: não, quando eu falei com vocês, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas quando eu estive entre vocês, eu estive em demonstração de espírito e poder. Estou com o corpo todo arrepiado. Vou falar de novo. O intelectual Paulo, quando era para falar sobre os estoicos, quando era para falar sobre os epicureus, ele usava a filosofia. Mas quando ele entra num ambiente carregado de coisas espirituais, ele sai do homem intelectual e ele insere dentro dele o homem espiritual. E o homem espiritual chamado Paulo conhecia o céu pelo lado de dentro, porque Paulo sabia que Deus havia dado no dia de Pentecostes àquela igreja uma chave. O batismo com o Espírito Santo não é só um sinal para que alguém fale: eu sou mais espiritual do que o outro, ou para a pessoa falar meia dúzia de palavras que ela não entende. O batismo com o Espírito Santo é uma chave. Uma chave que Deus dá na mão de um crente que crê no Pentecoste. E quando o culto começa e o crente sai da terra e acessa as regiões celestiais, aparece na frente desse crente um armário. Esse armário, quando aberto com essa chave chamada batismo com o Espírito Santo, mostra para ele 9 prateleiras. Em cada uma dessas prateleiras há um dom sobrenatural. Existem dons de elocução, dons de poder e dons de revelação. E nós, assembleianos, só crescemos nesse país por causa desses dons. Nós não crescemos porque somos bonitinhos ou porque nós temos pessoas importantes, não. Os nossos velhos pais não sabiam ler nem escrever, mas quando dobravam o joelho no chão, o céu desabava sobre a igreja. Quando cantavam usando pandeiro e sanfona, o Espírito Santo dançava com os irmãos na igreja. As pessoas eram curadas, eram batizadas com o Espírito Santo durante a pregação da palavra. Não era preciso trazer um agitador de águas de fora, nem um cantor extremamente famoso. Bastava eles começarem a falar: foi na cruz onde um dia eu vi, e o céu descia sobre eles.
Estamos perdendo a nossa sensibilidade espiritual. Estamos trocando o sobrenatural do culto por cultura humana. Queremos ouvir pessoas inteligentes, que tenham sacadas rápidas. Queremos dar gargalhadas no culto, e isso não é nada errado. Mas nós não podemos esquecer que se nós sairmos do culto sem nenhum tipo de armamento pesado, porque o diabo lá fora, você não vai vencer ele com sorrisinhos, nem sabendo ser uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe. Isso é para dentro da sua casa. Mas para enfrentar o diabo verdadeiro lá fora, sem a presença do Espírito Santo, sem o poder de Deus, sem os dons que Deus deu à igreja para ornamentá-la, você não vai dar conta. O diabo você não vence ele no muque, você vence ele entrando no mundo dele. E quando você entra no mundo dele, você o amarra, e você o expulsa. E para cada vez que ele coloca um espírito de enfermidade em alguém, vai você com dom de cura e repreende o espírito de enfermidade. Alguém acredita que Jesus ainda tem esses dons? Paulo, quando viu que havia demônios que dominavam aquela cidade, ele começou a andar e falou: Senhor, me mostra porque essa cidade é possuída. Ele vira uma esquina e ele encontra 12 homens. O nosso texto. Quantos homens? Paulo encontrou eles, já deve ter encontrado, dizendo: a paz do Senhor. E todo mundo respondeu: a paz do Senhor. Como é que ele sabia que eles eram crentes? E como é que eles sabiam que Paulo era crente? Paulo percebeu que havia algo nele que testificava com eles, e deles testificava com ele. Interessante é o diálogo, pastor Gesiel. Paulo senta com eles e faz as mesmas perguntas que um crente, quando encontra outro crente, pergunta, né? Você é de que igreja? Sou da Assembleia. Mas de qual ministério? Mas de qual convenção? Tem que fazer umas 4 perguntas para saber de que Assembleia que é. Não é isso que Paulo pergunta. Paulo faz uma pergunta esquisita para um crente. Os 12 são crentes. Aí ele pergunta para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Fazia 20 anos que o Espírito Santo tinha descido sobre a terra. A igreja tinha 20 anos de idade, adolescente, e já não lembrava mais do Espírito Santo. Já não conheciam mais o poder do Espírito Santo. Olha o que eles respondem para Paulo: nós nunca nem ouvimos falar. A vontade que me dá é de chorar, porque eu pisei na Assembleia de Deus no primeiro culto. O menino que estava sentado do meu lado começou a falar umas coisas esquisitas, que eu saí de perto dele. Eu conhecia ele, meu vizinho, chamava Márcio Sestari. Tinha hora no culto que ele fazia assim: oh, glória! Ele parecia que recebeu o espírito do Bruce Lee. Ele fazia: que é isso? Terminou o culto, eu falei assim com ele: ô Márcio, a sua mãe é dona de uma floricultura? Ele falou: não, porque você ficou a reunião inteira falando samambaia, samambaia. Que samambaia é essa? Aí ele abriu aquela boca dele desdentada e disse: não é samambaia não, é língua de anjo. E eu falei: e você fala língua de anjo? Ele disse: falo. Quer escutar? Eu falei: quero. E ele começou: samambaia, samambaia, samambaia. E eu fui apartando dele. Eu falei: como é que você sabe falar isso? Aí ele abriu a Bíblia em Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um barulho forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vocês conseguem compreender? Meu primeiro dia na igreja, quando me falaram isso, eu falei: eu posso receber? Ele disse: pode. Eu falei: como é que eu faço? Ele disse: ora e jejum. Eu não sabia o que era jejum. Fui aprender depois, me ensinaram. 2 meses depois, dia do batismo, me falaram que se eu buscasse, eu podia ser batizado com o Espírito Santo dentro do tanque. Ó, que pretensão a minha. Eu falei: vai ser ali, quando eu entrar naquela água, eu vou levantar falando em línguas. Eu levantei da água quase afogado. Acho que acharam que eu tinha mais pecado, me seguraram um pouquinho lá debaixo.
Eu falei, poxa, não fui batizado. Achei que Jesus não gostava de mim. E uma irmãzinha disse, continua buscando. Era todo culto. Eu falei, eu busco de que jeito? Ela disse, dá glória. Eu falei, como? Ela disse, glória. Eu falei, o que mais? Ela, glória. Eu falei, o que mais? Glória. Eu falei, e aí? Glória? Glória, 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 glória. E eles não sabiam, não tinham cultura. Falavam, uma hora a sua língua vai enrolar. Eu ficava dando glória a Deus, olhando para o espelho para ver a hora que a língua ia enrolar. Jovenzinho, eu acreditava. E eu busquei. 2 meses e 1 semana eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Hoje as pessoas vêm para o nosso culto, nem sabem o que é isso. Nossos cultos tiveram que ter o barulho trocado. Tivemos que inventar barulhos extras para ocupar o barulho do Pentecoste que havia no nosso meio. Hoje nós batemos palma. Na minha época ninguém batia palma. Hoje nós temos um teclado. Na minha época não tinha isso. Não tinha músicas como nós temos hoje. Era tudo diferente. O barulho vinha de dentro da alma. Era um barulho que arrepiava, que fazia... Eu lembro de irmãos sendo batizados com o Espírito Santo, cantando o hino da harpa na igreja. Hoje nós temos que fazer cultos especiais. Deus mudou por acaso? Não, nós mudamos. Nosso alvo mudou. Nossos objetivos mudaram. E aí, um monte de gente com problema. Aí crentes pentecostais depressivos. Aí nossos filhos, a professora chama lá, a filha do irmão, o filho do irmão está se cortando o pulso. Não existia isso há 20 anos atrás. Porque nós ensinávamos as nossas crianças a buscar o batismo com o Espírito Santo. Quantos cultos eu participei e orei com crianças que foram batizadas com o Espírito Santo ali, orando com elas. Nós não acreditamos mais nessas coisas sobrenaturais. Falamos que queremos da boca para fora, mas não provamos buscando. Não queremos pagar o preço. Não queremos entrar numa outra dimensão. E aí o diabo se fortaleceu. Aí ele manda na sua vida, ele manda no seu trabalho, ele manda na sua empresa, ele manda na sua casa, ele manda nos seus desejos. Você não dá conta de vencer essa carne miserável. Você se entrega a ela todos os dias e fica dizendo, ai, me ajuda, pede para todo mundo orar por você, e você mesmo não ora porque não tem afinidade com o Espírito Santo. Mas se você buscar Ele nessa madrugada, Ele pode pegar na sua mão e te levar para uma viagem só de ida, para um mundo que você talvez nunca mais vai voltar dele. É claro que não é fácil, porque se você entrar nessa dimensão que eu estou dizendo, você vai receber apelidos: fanático, santarrão, beato de igreja. Vão te chamar de louco, vão dizer que você não é bem-vindo mais porque você é extravagante demais, vão falar que você atrapalha, vão te convidar talvez até a sair do meio do seu clã de amigos. E por causa dessas coisas ninguém quer mais. As pessoas querem que a igreja seja um local de entretenimento, uma reunião social onde todo mundo se reúne, come uma coisinha, bate um papinho e vai para casa. Para isso você não precisa de igreja. Vá para o Rotary Club, vá para o Lions Club, tenta uma vaguinha na maçonaria, porque lá é reunião de pessoas importantes da sociedade. Igreja é hospital, gente. A gente entra aqui para ser curado. E se você está dentro do hospital e não há cura, é perigoso você entrar doente, sai mais doente ainda, porque você vai pegar a doença do outro. E só tem uma maneira de ser curado: é descer aqui no meio do culto a junta médica. É Pai, Filho e Espírito Santo. E os enfermeiros que são os anjos. E a palavra é o bisturi, porque ela vai na divisão da alma e do espírito, ela vai cortando e o Senhor vai curando. E aí começa esse barulho. É esse barulho que traz o céu para a terra. É essas línguas estranhas que mandam o diabo embora. Então, em nome de Jesus Cristo, não tenha vergonha de ser um crente pentecostal. Não se envergonhe de dar gritos de glória a Deus. Não se envergonhe de fazer coreografias pentecostais. Manda o diabo para o inferno e recebe poder, recebe autoridade. Aleluia! Estou sentindo Ele aqui, Ele está aqui. Não é a vigília da resposta. Você não pediu a Deus uma resposta, está aí a resposta.
Não precisa entrar numa reunião onde tem um adivinho espiritual, porque os crentes estão correndo atrás de adivinhos. Não é preciso isso. É isso, esse tipo de língua aí. É isso que nós temos que ter na igreja. Não tem mais intérprete, porque ninguém mais ora em línguas estranhas alto, Gesiel. O Senhor Deus ainda fala, e Ele pode te dar uma nova história depois desta madrugada. Ele pode te batizar com o Espírito Santo agora. De que jeito, pastor? Da glória. É glória, 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 glória. É você ignorar quem está à sua esquerda, à sua direita. Mas pastor, o que vão falar de mim? Ninguém aí paga as suas contas. Ninguém te visita quando você está doente. Ninguém te busca quando você está caído. Então você tem que ignorar. Você tem que entrar aqui dentro desse hospital e gritar até a sua cura descer, até o seu milagre chegar. Aqui é o lugar de adorar. Recebe o seu milagre nessa madrugada. O céu está baixinho aqui. Pega a sua parte, pega a sua parte nessa madrugada. Pegue ela. Olha só, falta 5 minutos para as 3 horas da manhã. Há um mistério às 3 horas da manhã. Os crentes mais velhos sabem disso. Quantas vezes eu fiz propósito e alguns fizeram? Não precisa colocar relógio. Senhor, me acorda às 3 da manhã para orar. Quem já fez isso? Quem acordou? Por quê? Tem um mistério, tem um anjo das 3 da manhã. Porque às 3 horas da manhã é o início da vigília mais pesada. É o início da 4ª vigília. A 4ª vigília é a mais difícil, porque o corpo não está aguentando mais. É a hora que os bandidos saem para roubar. É a hora que os espíritos malignos saem. É a hora que as pessoas vão para os cemitérios desenterrar corpos, para comerem carne em estado de putrefação, para se aproximar do espírito deles, que eles amam. E nós crentes mal conseguimos sacrificar nossa carne para orar às 3 da manhã. Quem sabe daqui 4 minutos Deus não faz algo novo na sua história. Não é à toa que eu estou aqui, pastor Samuel. Eu estou vindo de uma série de cultos. Eu estou cansado. Eu tenho mais 2 cultos quando chegar em Orlândia, agora, daqui a pouco. Mas eu não posso deixar de falar para vocês que as guerras e as nossas batalhas não podem ser vencidas nessa esfera. Nossas batalhas se vencem nessa esfera. E Deus nos deu armas. Quando Paulo ouviu daqueles homens que eles não conheciam o Espírito Santo, a Bíblia diz que Paulo, impondo sobre eles as mãos, todos foram batizados com o Espírito Santo. Agora de novo, Paulo com 12. A cidade de Éfeso virou do avesso. Ele pregou lá 3 anos e meio. A cidade de Éfeso teve a maior igreja da história. Quando Jerusalém passou fome, a igreja de Jerusalém, porque Pedro mandou todo mundo vender tudo que tinha e colocar nos pés dele. Quando acabou aquele suprimento e Jesus não voltou, quem sustentou a igreja de Jerusalém foi a cidade de Éfeso. Se tornou uma igreja tão importante que o apóstolo São João terminou os dias dele pastoreando a cidade de Éfeso. Era tão importante que quando ele estava lá na ilha de Patmos, Jesus mandou uma carta só para a igreja de Éfeso. Olha que igreja que cresceu. Por que se tornou a igreja mais poderosa? Porque Paulo, com 3 anos e meio, fechou os centros de feitiçaria. Está na Bíblia. As pessoas vinham queimar as fórmulas de encantamento e os livros no meio da rua. 3 anos e meio, não precisou mais que isso. E o templo da deusa Diana caiu no esquecimento. Você digita no Google, fim do templo da deusa Diana, a desculpa que vão dar: houve um terremoto e rachou o templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu já vi terremoto acabar com um prédio, mas acabar com uma religião? Houve um terremoto, quebrou o templo. Essa é a desculpa que dão. Mas como que acabou a religião?
Como que acabou a teoria ou o pensamento de que Zeus era o Deus? Por que a Grécia não acredita mais em Zeus? Zeus foi o Deus deles. O panteão grego era cheio de deuses que os gregos acreditavam. Acabou. Você vai lá hoje, até as crianças gregas dão risada. Virou gibi, virou historinha, virou filme da Marvel. Quem acabou com tudo isso? Um homem de 1,5 metro, com mais 12 homens cheios do Espírito Santo. 3 anos e meio dando de cara com o diabo e expulsando ele, mandando ele embora da cidade, dizendo: essa cidade tem dono agora. Já ouviu falar do demônio tranca-rua? Chegue na sua rua hoje e desafia ele para um duelo. Tem coragem? Botar o pé na sua rua e falar assim: ô, tranca-rua, quem manda nessa jossa aqui agora sou eu. É maluco o suficiente para chegar na sua casa, abrir a porta da casa ou do apartamento, abrir o relógio, colocar ele aqui na parte de segundos, de cronômetro, e falar assim: ó, 5 minutos para sair de dentro da minha casa. Ou não, 5 segundos. 5 minutos é muito tempo. 5 segundos para sair daí os demônios que atormentam os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, as minhas finanças, o meu guarda-roupa, a minha despensa. 5 segundos. Cronometra. Não se assuste se você sentir um vento, seu corpo arrepiar, não tenha medo. Deu 5 segundos, não sentiu nada, entra em casa, tranca a porta, tranca a janela e diz assim: então agora vai ser no pau. Encarnei o Malafaia agora. Agora vou descer a ripa. Você vai fazer uma oração de guerra. Você vai andar dentro da sua casa expulsando demônios. Expulsa demônio da xícara do café, expulsa demônio do guarda-roupa, expulsa demônio debaixo da cama. Manda os demônios embora da sua casa. E fala para eles: se voltarem aqui, um anjo com uma espada de fogo vai esperar vocês na porta da minha casa, porque eu descobri quem eu sou. Eu não sou um qualquer, não sou um Zé Mané. Alguém acredita nessas maluquices? Então eu profetizo que vai haver uma mudança na sua história depois desta noite. Vai haver uma mudança no seu casamento, vai haver uma mudança na sua empresa, vai haver uma mudança na sua faculdade, vai haver uma mudança no seu relacionamento, vai haver uma mudança na sua rua, vai haver uma mudança na sua família, nos seus parentes, vai haver uma mudança aqui na DEVEC, pastor Samuel. Quando vocês mudarem de ambiente, Deus vai trazer um crescimento tão grande sobre Sorocaba, porque Sorocaba, como eu disse a primeira vez que eu pisei aqui, ela não precisa de mais uma igreja, porque tem igreja demais. Ela precisa da igreja, uma igreja possuída pelo Espírito Santo, e essa cidade se curvará diante do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E foi assim que Deus mandou o diabo embora daquela cidade. E por favor, quem expulsou os demônios daquela cidade não foi um crentezinho de coque que só tem 2 dentes na boca. Foi um filósofo, foi um advogado, foi um doutor da lei. Estou dizendo isso porque as pessoas acham que o poder do Espírito Santo só vem sobre os irmãozinhos pobres. Há um preconceito. O povo pula, pode ver que é uma igreja de pobre. Então quer dizer que o Espírito Santo escolhe os pobres. É isso? Quer dizer que ele não vem aqui por causa do seu conhecimento, por causa do seu anel de formatura, o seu carro importado lá fora? Pastor, é porque eu não sou mais um crente menino. Isso é um crente o quê? Não, pastor, quando eu era criança. Então quer dizer que você virou um velho rabugento, é isso? Deus quer voltar a fazer, mas Ele só pode fazer se a gente quiser. E Ele não vai obrigar ninguém, somos nós que temos que buscar. Quem procura, acha. Se bater a porta, ela abre. Se pedir, recebe. E o poder do Espírito Santo está à disposição de todos aqui nessa noite. Fique de pé comigo. Aleluia. O poder do Espírito Santo está em moda, em voga nesses últimos dias, através de algumas canções, que são poucas, mas tem algumas. Tem uma que eu tenho ouvido esses últimos dias, que ela tocou muito meu coração. A primeira vez que eu ouvi foi a minha filha Camille, que levou lá para Orlândia.
Uma tradução da história de Moisés na frente de uma sarça, e ele dizendo que ele foi atraído. A sua glória me atraiu. Quem sabe não é isso que está te faltando nessa noite? Você fechar os olhos, que você poderia estar em outro lugar, mas você escolheu estar aqui na vigília. Aleluia. Feche seus olhos. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, E aí? mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei me esconder O medo de não ver, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não me consumiu, e a voz que saiu dela e o meu coração queimou, até que descobriu e um dia na tua glória. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que eu poderia estar aleluia. em qualquer outro Era mais sui André Belecandaramas. Isso. Sai de Sorocaba, entra nas regiões celestiais. O medo de não viver, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. E a Barabassuri André Belecara Lavachana Macarabá. Enche esta casa, Senhor. Os batizados com o Espírito Santo sejam renovados agora. Os que nunca falaram em línguas sejam batizados agora. Agora, agora, agora. Recebe, recebe agora, 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 agora. Recebe mais. E toda língua confessará, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Jesus, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Vai, sai da terra, toca o céu, fala em línguas, vai, profeta, recebe a unção de novo. Caramassuri,
confessará. Ela será arrebatada, cheia do Espírito Santo. É esta igreja que ele vem buscar. Isso. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Essa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. Senhor, nesta madrugada eu coloco nas tuas mãos esses vigilheiros, esses homens e mulheres que são malucos, porque poderiam estar em casa dormindo, mas vieram para esta madrugada em busca de uma resposta. E o que o Senhor colocou nos meus lábios é que a resposta para eles está na presença do Espírito Santo. Que ninguém fique sozinho nesta madrugada. Que quando o culto terminar, eles atravessem as ruas cheios do Espírito Santo. Encha esses crentes, ó Pai, para eles saírem dirigindo, falando em línguas. Entrarem, Senhor, pelas ruas e avenidas de Sorocaba, orando na língua dos anjos. Abre a visão espiritual deles. Dá sensibilidade para ele e para ela, Senhor, nesta madrugada. Quando eles entrarem em casa, deixa eles encontrarem lá dentro algum ponto de contato que foi dado pelo diabo, para eles arrancarem de dentro de casa, para eles queimarem as obras do diabo. Alivia o fardo sobre a família, repreende os espíritos familiares, modifica o conceito e o valor dentro da sua filha. Arranca, Senhor, nesta madrugada todo o embaraço. Vai saindo todos os demônios que atormentavam a família, e vai chegando o batalhão de anjos, anjos com espada de fogo nas mãos e crentes com línguas estranhas nos lábios. Vamos possuir a cidade de Sorocaba. Recebe esta autoridade, recebe esta graça, recebe esta autoridade. Agora, agora, agora. Esta chama não se apaga. Esta chama não se apaga e não se apagará. Esta chama não... Cante, 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 cante.